Irmãos e irmãs muito amados, findando o dia 6 de outubro, chego até você, peço licença para juntos celebrarmos a palavra de Deus que nos ajuda, que nos guia, que nos fortalece, que nos alimenta e que nos sustenta. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você ser esta presença na nossa vida, esta presença bonita de Deus que vai nos ajudando a construir a nossa vocação e vai nos motivando sempre mais à missão. Nós estamos lendo o Evangelho do Caminho, o Evangelho do Caminho. E nós continuamos com Lucas, agora no capítulo 10. Ontem nós fomos do versículo 1 a 12 e hoje nós iremos do versículo 13, estou olhando aqui na nossa anotação, do versículo 13 até o 16. Então, Lucas 10, 13 a 16. E nós sabemos que este trecho do Evangelho de Lucas, que vai até o capítulo 19, versículo 28, ele é uma oportunidade muito grande que Jesus vai ensinar e vai ensinando e nos ensina como é que temos que caminhar como seguidores, como discípulos e discípulas. E Lucas resgata para suas comunidades que estão passando por grande crise e que precisam de uma nova força, de um novo ânimo. Não é de fato que o Evangelho de Lucas vai ser o Evangelho da atualidade, o hoje, do Espírito Santo, das mulheres, da alegria, da misericórdia, dos pobres. Então, esse estilo lucano de escrever, que também vai estar presente lá no livro dos Atos dos Apóstolos, ele faz com que nós entendamos que aquela comunidade mista, pessoas que vinham do judaísmo, pessoas que vinham do paganismo, são todas agora uma só comunidade. São irmãos, são a nova família de Jesus, pelo segmento do Evangelho. Nesse texto, nós temos aquela linguagem invectiva, é aquela que usa a expressão ai de vós, ai de ti. Se lembram que nós no capítulo, lá no início, no capítulo 6, se eu não me engano, tinha as bem-aventuranças, e nós falávamos ai de vós ricos, ai de vós que agora rides, ai de vós que agora estáis saciados. Mais do que ameaça, porque essa linguagem é própria dos profetas, mais do que uma ameaça é um sentimento de tristeza, é um ai de dor, de frustração. E aqui também, Jesus vai dirigir este ai de vós para as 3 cidades da Galileia: Corazim, Betsaida e também Cafarnaum. Essas 3 cidades da Galileia, onde Jesus fez boa parte do seu ministério público. São comunidades que tinham a esperança do Messias, que presenciaram os milagres, mas não se converteram. De modo muito particular, Cafarnaum, porque depois que Jesus sai de Nazaré, ele vem morar em Cafarnaum. É a cidade onde está a casa de Pedro. É ali que acontecem muitos sinais e o povo não se converte. Diante da proposta do reino, veja, é proposta, não é imposição, as pessoas podem aceitar como podem recusar. Era o que terminava o evangelho de ontem. Ele dizia: se não vos aceitarem, sacudi a poeira dos pés e dizei: o reino de Deus está próximo. Não de vós, como aqueles que acolheram, mas o reino de Deus vai continuar acontecendo, porque ele vai além daqueles que não aceitam. E essas 3 cidades, queridos amigos, elas receberam o convite à conversão. E elas são comparadas com Tiro e Sidônia,
que são cidades pagãs, que não tiveram tanta presença no ministério de Jesus, mas que se tivessem, teriam se convertido. Aqui é aquele jogo discreto dos evangelhos, dos evangelistas, para mostrar a abertura que os seguidores de Jesus precisam ter, tendo presente que a salvação agora não é restrita a um povo, a uma raça, mas a toda a humanidade. Então, dizer que as cidades da Galileia não aceitaram e as cidades pagãs aceitariam é mostrar que os pagãos são agora eles que vão aderindo à fé em Jesus. Esse é o texto, né? Um texto difícil, que nós temos que tomar muito cuidado para não usar com tom de ameaça, pensando que Deus castiga, como agora com essas situações de chuvas, de encheias, de enchentes, o pessoal colocando tudo na culpa de Deus, quando que na verdade, a culpa não é dele, não é? A culpa é das pessoas, é nossa, que não estamos cuidando direito da nossa casa comum, que nós não somos dono dela, nós somos uma das criaturas que habita esta casa e que ao invés de sermos senhores no sentido de cuidar, de zelar, de cultivar, nós acabamos por escravizar, massacrar, ferir, matar a casa comum que é o planeta. Então, quando a gente olha para essa palavra, nós percebemos o quanto presente está o apelo à conversão. Nós não podemos ser nem Betsaida, nem Corazim, nem Cafarnaum. Nós precisamos ser aqueles que acolhem o convite à conversão. Por isso que no último versículo ele vai dizer: quem escutar vocês é a mim que estará escutando. Quem rejeitar vocês estará rejeitando a mim e àquele que me enviou. Esse escutar não é tanto o movimento com a orelha, aqui com o aparelho auditivo, mas é acolher a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação na vida. E essa mensagem, para que possamos mergulhar de verdade no estilo de vida de Jesus, que é o reino, precisa de conversão, precisa de mudança de vida, precisa de adesão radical ao projeto de vida em plenitude. É tão bonito porque Deus respeita o nosso sim ou o nosso não. Se nós acolhemos a proposta, Ele conta conosco. Se nós optamos por dizer não, Ele respeita, mesmo sofrendo. Acredito eu que, como bom pai que é, Ele sofra muito ao ver os filhos e filhas rejeitando a proposta de felicidade. Não sejamos assim. Vamos acolher, vamos ser aqueles que se colocam como instrumentos na mão do Senhor para que Ele continue agindo no meio de nós. Um grande abraço, muito obrigado, Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se for possível, se você puder e quiser, envie para alguém essa palavra, esse convite à conversão, ao entregar-se sempre mais ao projeto de Deus. Se puder também, deixe o seu joinha ou compartilhe nas suas redes sociais. Tudo isso ajuda para que esse instrumento do Palavra por Palavra vá chegando a muitos corações. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.